Oh, eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Olá, pessoal. Eu estou aqui para contar a história do personagem central hoje, um ser humano maravilhoso, não é verdade? Foi um ser humano incrível, uma pessoa assim campeã da vida, campeã pelo clube que ele esteve. Eu quero dizer nada mais, nada menos do que Moacir Barbosa, né, Neguinho? Moacir Barbosa. Nasceu dia 27 de março de 1921. É isso? Tá certo, Neguinho? Tá certo. E ele tem muita história boa, muito boa. Porque, assim, as pessoas começaram a falar do Barbosa, lembrar do Barbosa só de 50. E ele não gostava nada disso, né? Verdade? Verdade, né? Então, ele está aqui, junto comigo, para contar a sua história. Vamos contar a tua história? Falar para todo mundo saber o que aconteceu atrás dos bastidores? Vamos, né? Porque é uma vergonha. Ele tem vergonha do brasileiro ter feito o que fez com você, né, Neguinho? Tipo, lá pela Copa de 50, é verdade? Verdade. É verdade. Então, a história começa assim. Eu falo assim que hoje em dia eu não falo mais sobre 50. Porque é um saco falar de 50, né, Neguinho? Eu começo contando o que aconteceu atrás dos bastidores, né? Então, a história começa assim. Em 1950, Barbosa foi chamado para jogar na seleção brasileira. Verdade, Neguinho? E ele não caiu de paraquedas na seleção, ele foi porque ele era o melhor. Ele era muito, muito, muito bom. Até hoje é considerado o melhor goleiro de todos os tempos. Tem gente que viu o Barbosa jogar. Então, aconteceu o quê? Vamos falar o que aconteceu, Neguinho? Eles estavam lendo todos os jogos e, de repente, chamaram eles para ficar. Eles estavam no Morro do Juá. Vocês estavam no Morro do Juá? Eles estavam no Morro do Juá, ganhando todos os jogos, sem apurrinhação, que ele que falava essa palavra apurrinhação, né, Neguinho? Sombra e água fresca e sem oba-oba. Legal, ótimo, né? Todos os jogos, uma festa, diz que com a Espanha, acho que foi de 7-1, se não me engano, e cantaram até aquela música, eu fui para a parada de Madrid, Pararatibu, aprendi essa música com Barbosa. Mas eis que, de repente, chega uma pessoa no Morro do Juá e fala, vocês vão todos ficar concentrados em São Januário. Ninguém gostou. Daí ele falou, caramba, vamos tirar nosso sossego. Por que tiraram o sossego de todos os jogadores da seleção? Porque era ano político, né? A política sempre estragando, né, o futebol. E o que aconteceu? Eles foram para São Januário. Eles ficaram sem comer, sem dormir, sem tomar água. Por quê? Porque eles chegavam, que nem o Barbosa dizia, candidato a presidente, Cristiano Machado, e vamos tirar foto? Meia-noite, 1h da manhã. Vamos fazer foto com o fulano? Daqui a pouco eles iam almoçar. Ah, chegou o candidato a deputado, vamos tirar foto? Daí o Barbosa falava, não, eu não aguento. O jogador falava, não aguento isso, não aguento. E eis que chegava candidato a deputado, a senador, eles não dormiram, eles não comeram, verdade? Eles ficaram assim com fome, com sono, e com aquela apurrinhação que eles não tinham no Juá, eles tiveram em São Januário. Tá bom, passou, né? Com fome, sono e tudo. Daí levaram para o Maracanã, de madrugada, prenderam eles, como se fosse um animal na jaula. Aconteceu o quê? Ficaram lá presos, com fome, com sono, sem água e sem nada. Depois vem o Mário Filho e fala, né? Eu fiz esse estádio, construí esse estádio para vocês ganharem, vão lá e ganhem. Ele não falou uma coisa carinhosa, sabe, de outra forma. Ele intimou que ganhasse, tinha que ganhar a qualquer custo. E todo mundo. E o Barbosa, quando subiu a escada do Maracanã, quem conhece, ele olha para cima, a bandeira está de ponta cabeça.
né, Neguinho? Verdade. Ele teve um mau pressentimento, ele falou, caramba, bandeira de ponta cabeça, isso não é bom. E também aconteceu o seguinte, o Jornal Extinto, tinha um Jornal Extinto do Rio, esse jornal ele fez uma montagem com o Brasil com a faixa de campeão. Como podia ser campeão se não aconteceu o último jogo? O técnico do Uruguai, o quê? Mandou todos os jogadores recolherem todos os jornais das bancas e trazer para o hotel. Trouxe para o hotel, ele forrou todos os jogadores e o que acontece? Ele olha para o jornal e fala para os jogadores, o negócio é o seguinte, vocês tenham brilho na cara, porque o jogo não aconteceu, então a gente vai ganhar esse jogo. Então, uma coisa puxou a outra. Eles ganharam massa, né? Ganharam muito mais força para jogar, e eles não eram time ruim. A gente não tem que falar que o Uruguai era um time ruim, que perdeu um time ruim. O Uruguai é campeão, acho que em 38, né? O Uruguai já tinha sua história marcada. E desde daí eles foram jogar. O Uruguai brilhou na cara por causa dessa faixa, e aconteceu o que aconteceu. O Barbosa falou que se ele pudesse, ele faria um buraco no chão e faria a cabeça, porque ele nunca viu um barulho tão do silêncio. É difícil entender que o silêncio faça barulho, né? Então foi um verdadeiro barulho do silêncio. E o Barbosa foi embora para casa, ele continuou a vida dele, ele foi campeão em 50 ainda, pessoal. Ele foi campeão em 50. E continuou a vida dele. Logo em seguida, ele teve uma fratura que poucas pessoas naquela época usavam aquela gaiola na perna. Ele teve uma fratura no jogo e quebrou a perna. Quebrou em 3 lugares, né? E ficou sem jogar, porque ele iria voltar para a Copa de 54. E isso aconteceu. Hoje eu tenho aqui um pedaço. Isso aqui, olha, né, Barbosa? Isso aqui é um pedaço da trave da inauguração do Maracanã. Ela é madeira maciça, diz que ela não é brasileira, foi passada para o laboratório. E essa trave era do Maracanã. Agora, você imagina, jogar com uma trave dessa para um goleiro. Barbosa tinha todos os dedos quebrados. 4 da mão esquerda e 5 da mão direita. Quando ele botou 2 dedinhos, que ele falava, me dá 2 dedinhos de um Billy Knight, era um copo cheio. Era um copo cheio. E o Barbosa continua sendo campeão, ele foi campeão. Olha, pessoal, Barbosa para você, olha aqui, o campeonato que ele ganhou. O Barbosa foi campeão carioca em 1945, 1947, 49, 50, 52, 58, campeonato sul-americano de 48, torneio triangular do Rio, em 53, torneio Santiago do Chile, 53, torneio Rio-São Paulo, 58. Olha só o que o Barbosa colecionou pela vida. Copa Roca, em 45, Copa Rio Branco, 1947, 50, Copa América, 49, vice-campeão mundial da Copa de 50 e vice-campeão sul-americano em 53. Agora, vocês me digam, essa história do Barbosa, das pessoas culparem, por isso que hoje eu não falo mais assim de 50, eu falo de 50 para apontar atrás dos bastidores, né? Porque o Barbosa ficou marcado por 50, como se ele tivesse caído de paraquedas dentro do Maraca, e pronto, adeus. O Barbosa foi muito mais que isso. O Barbosa foi muito mais que isso, não foi, Neguinho? E outra coisa, ele tinha maior orgulho, pessoal, de ser vice-campeão. Ele falou que ninguém chegou aonde ele chegou com a seleção em 50. Ele tinha muito orgulho. Mas eu falo que o Brasil deve perdão ao Barbosa, sabe? Foi muito pesado, foi muito forte o que fizeram com ele. E há 25 anos, estava vivo ainda, né, Neguinho? Eu falei para ele, Neguinho, eu vou tirar esse estigma de 50. Vamos falar de Barbosa Vasco da Gama. Ele fala, essa cruz ele pegou. A cruz de Malta ele tinha no peito. E ele ganhou tudo que ele disputou, ele conseguiu ser campeão. Então, acho que chegou, basta 50, só para saber o que aconteceu. Então, quando for falar do Barbosa, fala Barbosa campeão. Fala Barbosa Vasco da Gama, né, Neguinho? Vasco da Gama, aqui no coração, aqui, ó, no coração.
Vasco da Vasco! Vasco! Não. E o Barbosa tem muita história, né? Que nem o pessoal fala assim, Barbosa jogou na era romântica do futebol, onde se vestia a camisa. O Barbosa foi jogar futebol por amor ao futebol. Porque na época dele ele não ganhou dinheiro, ele não fez fortuna, e tem muita gente que não sabe, ele jogou 27 anos de futebol, parou de jogar com 46 anos. E sabe o que ele foi fazer depois? Porque teve pessoas que falaram, Barbosa não pode passar nem na porta do Maracanã, né, Neguinho? Que maldade, né? Barbosa simplesmente prestou concurso e foi trabalhar de funcionário na SUERJ. Aonde? No Rio de Janeiro, no Maracanã. Ele foi para administração, depois ele foi trabalhar na piscina com as crianças. E ele fez uma revolução, porque as mães levavam os filhos para poder treinar e fazer natação, e as mães ficavam paradas esperando. Ele tacou a mãe também, as mães na piscina, botou as mães para treinar também. Então, ele foi trabalhar um salário miséria, e se aposentou. Ele se aposentou pelo Maracanã, incrível isso. As pessoas falavam, Barbosa não pode passar nem perto do Maracanã. Que mentira, né? É para dar risada, né? Uma coisa dessa. E o Barbosa se aposentou pelo Maracanã. Depois, a aposentadoria dele era muito pequenininha. O que ele fez? Ele não falava que ele jogava o jogo do bicho. Ele era corretor lógico. Eu tenho meus bichinhos aqui que não param de latir. Ele foi corretor zoológico. Ele foi corretor zoológico. Ele ficava numa banca de jornal fazendo o jogo do bicho para poder se ter, porque ele tinha conta a pagar. E o salário dele, na época, R$6 de aposentadoria. O que ele fazia com aquele dinheiro? Ele é um Maracanã, tinha vários descontos. Vamos tirar esses descontos. Daí dava R$120. Peraí, deixa eu falar com a minha cachorra. Pandora, vem aqui, mamãe. Toma. E ele não fazia nada. Então, Barbosa, assim, ele foi muito criticado. Chegou a hora. É a nossa bandeira que é amor, né? Hoje é a nossa bandeira de puro amor, né, Barbosa? E o Barbosa, que fazia jogo de bicho, ele ficou aqui, mudou de cidade. Ele teve. Isso aqui é a fase do primeiro Sul-Americano de 48. A medalha também, tem essa medalha que foi reconhecida como campeão. E a gente tem muita história, né, Barbosa? Barbosa tem muita história. E Barbosa só foi crucificado. Hoje a gente chegou numa conclusão, ele também chegou numa conclusão, porque ele era negro e era o arqueiro. E eles podiam falar que foi culpado qualquer pessoa, culparam ele por ser negro, né? Então, eu acho que vou ter que parar um pouquinho. E eu acho que foi, não tenho certeza, foi o preconceito, né? E hoje eu falo assim, quando eu faço exposições falando do Barbosa, eu falo assim, que os pais, quem é culpado desse preconceito são os pais. Quando tiver um filho, ensine que ele vive com preto, com branco, com vermelho, com calço, com índios, com pessoas deficientes, porque nós somos todos iguais. O Barbosa hoje está em voga, né, falar de preconceito, mas o Barbosa ele sofreu um preconceito muito grande na época dele. Para ele foi dolorido. E quando eu faço exposições ao lido com muito adolescente, eu falo para eles, não desistam nunca, porque o Barbosa, eu falo assim, se fosse pessoas, acho que hoje, na atualidade, eu acho que a pessoa chegaria até um suicídio, porque o Barbosa, falaram muito nele, falaram muito mal dele. Ele falou que ele entrou numa padaria, um mercado uma vez, e tinha uma senhora com um netinho. E essa senhora pegou, olhou para o Barbosa assim, olha, tá vendo aquele homem ali? Ele que fez o Brasil sofrer. Pô, quando ele me conta essa história, eu ficava assim, muito triste, porque é doído. O Barbosa respondeu para ela, falou, escuta, se eu fosse o seu neto ou o seu filho, você falaria a mesma coisa? Então chega de preconceito, pessoal. Somos todos iguais perante a Deus. Não muda nada, sabe?
tem que acabar. E quando vocês tiverem filhos, pessoas que estão com filho pequeno, ou um dia serão pai ou mãe, ensine os seus filhos a crescerem com a diferença. O legal é a diferença, né? Eu ser morena e o outro ser negro, o outro... Essa diversidade que nós temos no Brasil, né? Essa coisa que misturou a colônia portuguesa com nós brasileiros. Então, chega, né? E o Barbosa agradece. E eu falo não em nome só do Barbosa, mas de toda a negritude, de toda a raça negra, de todos os negros que existem, né? Eu sou filha de pai negro com mãe branca. Então, eu acho que está na hora da gente fazer uma mudança e mudar essa história, virar esse jogo. Porque o Barbosa, ele passou por tudo isso, ele passou sorrindo. Você pode ver uma foto dele, você nunca vê o Barbosa chorando. O Barbosa nunca chorou, nunca reclamou. Ele nunca, quando ele podia falar quem foi culpado de tudo isso, do jogo do 50. Daí culpar, ele culpar alguém, falar, não, foi fulano, foi cicrano. Não, ele nunca apontou o dedo para falar de ninguém, né, Neguinho? E ele carregou essa cruz, né? Tentaram fazer ele carregar essa cruz, mas ele não carregou essa cruz, não. A cruz que ele carregou, que nem eu falo, a cruz de Malta, né, Neguinho? Essa cruz aqui que ele carregou. Aqui, ó, a cruz de Malta. Essa é a cruz. E o Barbosa tem muitas e muitas e muitas histórias, assim, e gosto de falar hoje, assim, de Vasco da Gama, porque foi no Vasco que ele foi campeão, tudo que ele foi campeão. E hoje, todo mundo, eu falo assim, eu agradeço de coração a toda a torcida vascaína e me abraçaram, assim, hoje o abraço que eles gostariam de dar no Barbosa, né, Neguinho? Esse abraço quem ganha sou eu, mas eu sempre transmito, eu falo assim, Neguinho, que nem quando eu converso com alguém que está falando sobre ele, eu falo para ele, Neguinho, tudo isso é para você, né? Ele é o nosso personagem central, e ele merece. Diamente, mas aconteceu. Eu falo, há 25 anos lutando, eu falo, Neguinho, mudar esse estigma. Ele fala, você não consegue, não. O preconceito é muito grande, ali eu vou conseguir. Daí eu fui reverberando. Hoje eu tenho pessoas que não são vascaína, que me passam carinho. A torcida toda vascaína me passa carinho. Hoje me colocaram como madrinha da Força Jovem. O meu celular não aguenta, porque é muitas mensagens, todo mundo falando do Barbosa. Quer dizer, eu acabo captando isso tudo, mas não esse carinho não são meus. Ele pertence todinho ao Barbosa. Então, eu acho que nós brasileiros, todos nós brasileiros, devemos respeitar muito a história desse homem. Ele foi um grande homem, ele tem que ser respeitado. Quando falar de Barbosa, fala de campeão, Vasco da Gama. E ele só foi para a seleção, como eu falei, porque ele era o melhor, até hoje, considerado o melhor goleiro de todos os tempos. Então, quando for falar de Barbosa, esqueça 50. Esqueça. Vamos lembrar de todos os títulos que o Barbosa teve, que não foram poucos, né? Hoje eu falo, obrigado, Barbosa. Tem essa camisa aqui, foi a primeira camisa, é uma réplica da primeira camisa que o Barbosa usou no Vasco da Gama, né? E aqui tem um dizer aqui, ó, Barbosa, goleiro magistral. Então, é tudo uma homenagem. Hoje eu vou em memória dele e fazendo muitas e muitas, muitas homenagens. E temos essa estátua, né, que vocês estão vendo. Essa estátua é uma defesa do primeiro sul-americano de 48. Engaramado, muito bonita. E hoje na minha casa é como se fosse um memorial. E eu estou lutando para fazer um memorial na minha casa. Se alguém tiver peças, tiver alguma coisa que possa ajudar, que possa ajudar com alguma coisa para poder eu realizar esse sonho que é meu, mas ele não é só meu, é do Barbosa. Porque eu falava para ele que ia fazer, não tem jeito, mas eu vou conseguir, eu tenho certeza. Eu cheguei a 25 anos, eu cheguei até aqui, onde o reconhecimento está sendo muito grande com o Barbosa, eu tenho certeza que eu vou conseguir, né, Neguinho? Eu agradeço a todos, agradeço a vocês. Olha o Barbosa com outros olhos, né, Neguinho? Com outros olhos, tenha uma outra consciência de quem foi o Moacir Barbosa, ser humano, o Moacir Barbosa, goleiro, nosso goleiro magistral, porque ele foi campeão. Esse troféu aqui, eu dei para ele no dia do aniversário dele, último aniversário dele, 79 anos. E eu peguei e escrevi, mandei, eu não sabia o que dá. E eu escrevi aqui.
Não sei se dá para ler, né? Ele ficou muito feliz quando ele ganhou esse troféu, porque ele falou, esse troféu é só meu, não vou dividir com ninguém. E ele falou, se eu morresse hoje, eu morreria muito feliz com tudo isso. Fiz uma festa para ele, passou uma semana, ele partiu, né? E as coisas não é coincidência, porque o Barbosa partiu no dia da carta histórica. A carta histórica, a família dele mandou uma carta para o Vasco da Gama, pedindo que tirasse todos os negros do Vasco. E daí teve a carta-resposta, que o Vasco respondeu, que tiraria nenhum jogador negro do seu clube. Porque no Vasco eles entravam no social, os outros clubes ninguém entrava pelo social. E lá os negros eram tratados todos iguais. E o Barbosa se encaixou. Ele se encaixou dentro do Vasco, porque o Vasco é de negros e operários. Então, tem tudo a ver com o Barbosa. Eu fiz uma campanha para que o novo CT do Vasco tivesse o nome Moacir Barbosa, com Y, que nem ele falava. E eu acho que o Y é ele de braços abertos, né? Não foi possível que o CT tivesse o nome do Barbosa. Mas o Barbosa ganhou o nome do campo, do primeiro campo, um campo lindo e enorme, lá no CT, e ele ganhou o nome. Hoje o campo se chama Moacir Barbosa, do CT. E agora a gente teve o privilégio também que a rua do CT, que é ex-rua Avenida dos Arroios, agora é a Avenida Moacir Barbosa, na Avenida do CT de Janeiro. Então, acho que chegou a hora do reconhecimento, chegou a hora da gente parar com esse negócio de 50, porque as pessoas aprenderam a falar mal. E é tão gostoso falar bem, gente. É tão bom ser paz e amor. É tão bom levar o amor para as pessoas. E é o que o Barbosa sempre fez, ele sempre levou amor, riso, né? E tudo isso aqui, olha, as medalhas, estátua, camisa, títulos que ele teve, né? Então, hoje vamos ver Barbosa com outra visão. E quando alguém falar do Barbosa, fala Barbosa Vasco da Gama. Se alguém perguntar, você que está vendo, que você está assistindo, fala Barbosa 50. Daí você ouviu isso, você passa isso para frente, vamos passar para frente, fala, não, Barbosa estava no Morro do Juá, seleção, foi para São Januário, passaram por isso. Vai contando a história dele, porque Barbosa merece muito respeito à memória dele. E nós somos um país sem memória, né? Então, quando se dirigir a dizer a palavra Barbosa, 50 não. Vasco da Gama, entendeu? Porque ele não está aqui hoje, mas aonde ele estiver, ele merece o máximo respeito de cada um de nós brasileiros e pessoal fora do Brasil, porque os gringos têm maior respeito com ele. E por que nós não respeitamos? É isso aí. Pô, tocou o telefone, tocou a campainha, cachorro latiu, eu falei, não acredito. Eu queria só te fazer umas perguntinhas, que você contou basicamente tudo que eu queria, mas tinha algumas coisinhas que eu queria perguntar, pode ser? Poxa, maravilhosa a surpresa que você fez, o bonequinho do Barbosa, adorei. Eu fico muito nervosa para falar, eu tô suando. Que isso, foi ótima. Foi ótima. Eu queria, o câmera também, o diretor, tem um diretor aí, poxa, diretor te seguindo, filmando, foi ótimo. Eu gosto de filmar. Parabéns. Valeu. Parabéns. Eu queria, se possível, só fazer mais algumas perguntinhas, que você abriu umas coisas que eu achei bem interessante. Pode ser, não quero falar dos anos 50, é uma coisa mais geral, mais específica. Posso ainda te fazer umas perguntinhas? Eu não estou falando agora só da Copa de 50. Eu estou falando do âmbito geral. Você falou algumas coisas que eu achei interessante. É sobre o preconceito. O preconceito e o futebol. O futebol a gente vê que é muito forte para os negros, né? A questão da negritude no Brasil. Os jogadores, os torcedores, isso é muito importante para a gente. Eu sou preto e eu sei o quanto é importante para a gente. Só que a gente vê muito racismo no futebol. A gente não vê técnicos negros, a gente não vê presidente do Vasco, do Atlético, do Flamengo, pretos. A gente não vê gente da CBF. Na CBF, você olha os dirigentes, só tem branco. Mas na hora que você olha para o campo, a maioria é preto jogando no Brasil, né? E aí é interessante que o Barbosa foi crucificado e ele era negro. E a partir daí,
É quase que não teve mais. É porque tem essa pecha. Negro não é confiável. E o goleiro tem que ser confiável. E aí eu queria dizer, porque eu li uma coisa que o Barbosa gostava, por exemplo, do Dida, né? O Dida, um goleiro preto. Nossa, nós adorávamos o Dida, né? Porque o Barbosa, é assim, o Barbosa, ele foi jogar no Clube Atlético Ipiranga, né? Ele jogou pelo Laboratório Paulista no começo que ele trabalhava e já adorava futebol. Então, ele teve a chance de jogar no Laboratório Paulista de São Paulo. E de lá ele foi para o Clube Ipiranga. E daí ele foi chamado para jogar no Corinthians, né? E, se eu não me engano, acho que foi o Ademir da Guia, levou ele para o Vasco. Então, ele passou a gostar do Corinthians. Incrível que são clubes rivais, né? Vasco e Corinthians, meu Deus. Porque tem aquela coisa de irmandade, né? Vasco, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, essas coisas. E ele gostava, e ele passou a gostar muito mais quando o Dida começou a jogar também pelo Corinthians, né? E pelo Dida ser negro. E tem mais um negro que ele é adorável também, que tá sumido pra caramba, o Silvio Luiz. Cadê Silvio Luiz? Onde que anda esse garoto? Né? Aonde anda esse garoto? O menino é Elton, né? O que jogou no Botafogo é Elton. Eu sou péssima de nome. De São Vicente aqui. Sim, o Elton acho que foi até para Portugal, né? Ele jogou no Vasco, não é ele? O Elton foi do Vasco. O Botafogo é o... Eu esqueci o nome dele. Então, o menino do Botafogo. Temos poucos goleiros, porque o Barbosa falava, ser goleiro era uma coisa, eu não gosto nem de falar a palavra, mas é a palavra que o Barbosa falava. Era uma coisa amaldiçoada, porque fala, não nasce grama onde que goleiro fica, né? Não nasce grama. Goleiro tem que ter duas mães, uma em casa e uma no campo. Então, o Barbosa, ele adorava quando ele tinha um goleiro negro, porque não se tem, você não acha, você não vê, cheio de menino na periferia aí, ó. Vamos pegar uns campinhos, aí você vai ver só molecada negra jogando. Jefferson. O Jefferson foi fazer uma gravação no Maracanã e estava jogando o Botafogo. E eu fiquei bem atrás na arquibancada onde eu estava gravando e olhando o Jefferson na defesa. Cara, eu vi o Barbosa, eu olhava para ele de longe, ele de costa, eu vi ele assim, falando, não, é igualzinho o Barbosa, parecia o Barbosa, né? E hoje você vê, tá cheio de peladas. O Barbosa está enterrado no cemitério, numa avenida aqui, e em frente ao cemitério tem os campos de futebol. O pessoal leva a trave deles, tudo, é um gramado. E a molecada leva a trave dele. Eu falo assim, o Barbosa deve ficar sentado no muro do cemitério, olhando aquela molecada. E você vai ver, são meninos de periferia, meninos negros, né? Que acho que não tem um videogame, não tem, que nem o filhinho de papai que tem um videogame, fica dentro do quarto, na sala, fica dentro de casa. Eles não, eles batem a peladinha dele. Pô, se a gente tivesse olheiro nessas peladinhas aí, nós teríamos muito negro no futebol, muito negro, dependendo da trave, tá na trave ali, goleiros, né? Mas, infelizmente, eu acho que não há interesse nem do pessoal envolvido com o futebol, e negros. Infelizmente. É onde eu falo que os pais, quando tiverem os seus filhos, criar mostrando que somos todos iguais. Não tem diferença nenhuma do preto, do branco, do capuzo, do índio, somos todos iguais. E o preconceito entrou. Barbosa, ele foi apontado mesmo, assim, com o dedo, por todos, por causa da imprensa marrom, até a cor onde que vai, ó. Olha só. Se a gente for falar de coisa de cor, a imprensa marrom, podia falar imprensa branca, né? Mas não, a imprensa é marrom, ela já não é branca. É o negro, não sei o quê. Então, eu acho que está na hora de construir, de educar crianças melhores, crianças paz de amor, criança com uma nova cabeça, de uma nova era, porque nós estamos pregando tanto amor na internet, tanta coisa, tantas palavras boas, e estamos esquecendo de educar os nossos filhos dentro de casa, porque o preconceito não tem como, não dá para existir. Isso tem que acabar de qualquer jeito. Concordo contigo, Tereza. E eu queria você falou que quando o Barbosa
se aposentou dos gramados, ele foi trabalhar no Maracanã, não é? E você falou, só para eu entender, porque ele foi trabalhar na natação, porque natação também não aceita preto. Eu sou formado em educação física, aí os atletas não tem tanto nadador preto, porque muita gente fala, preto afunda, preto não sabe nadar. Poxa, índio sabe nadar, vive na Amazônia, preto na África, cheio de mar, mas eu queria que você falasse, foi na natação e ele colocou as mães para nadar, eu queria que você falasse um pouco disso. Então, quando o Barbosa parou de jogar bola, né, ele tinha que fazer uma coisa, porque ele não ganhou dinheiro, ele jogou, que nem eu falo, ele jogou por amor, por muito amor ao futebol. E ele jogou 27 anos. E ele não fez dinheiro com o futebol, jogou mesmo assim, na garra mesmo, na garra. E daí ele tinha que fazer alguma coisa para sobreviver, né? Ele fez o quê? Ele prestou concurso, foi trabalhar no Maracanã, na Suderj, né? Ele foi trabalhar lá, e ele foi para a administrativa. Depois ele pegou e foi para a piscina. Ele foi para a piscina. E na piscina, as mães levavam os filhos para a natação e ficavam esperando. Eles ficavam esperando, as mães. Então o Barbosa falou, nossa, vocês ficam todos sentados aí, calor, sol, chuva, ficar esperando, né? Vamos para a piscina também. E o Barbosa modernizou a natação no Maracanã, levando as mães também para praticar esporte. E ele foi trabalhar no Maracanã nessa parte, na natação. Quer dizer, é uma coisa inesperada para quem jogava futebol, para quem era goleiro, ele foi para a natação. E ele foi muito feliz lá, né? Ele foi muito feliz. Ele não teve preconceito, incrível, né? Se não tinha nadador, não tinha nenhum professor de natação negro, ele foi lá e modernizou. E ele foi muito feliz lá dentro, né? E se aposentou, depois ele se aposentou pelo Maraca. Isso que foi muito legal. Pô, que ótimo, eu achei, isso é inusitado e é muito bom, né, e quase ninguém sabe, eu não sabia, isso é ótimo. Quase ninguém sabe. Tem muita coisa que muita gente não sabe. Essa história que eu falo, hoje eu falo de 50, mas eu quero contar a história do que o Barbosa passou, né, dele ter estado lá no Morro do Juá, tirarem ele de lá, ano político, e eles com sono, com fome, com tudo, né? E o Barbosa se tornou amigo do Didio. Eles se viraram amigos, porque o Didio era de um coração incrível. Ele falou, se soubesse que o Barbosa ia passar tudo que o Barbosa passou, ele não teria feito aquele gol, ele perderia. Ele não teria feito aquele gol, você entendeu? E hoje eu sou amiga do filho do Didia, nós somos amigos hoje. Ele é técnico, o sonho do filho do Didia é ser técnico de futebol no Brasil. Eu tomara que ele venha, porque diz que ele é muito bom, e é um ser humano incrível, ele e o pai dele, assim, o Didia foi um ser humano incrível. A pessoa fala, Barbosa, se eu soubesse que você fosse sofrer tudo que você sofreu, eu perderia esse jogo, eu perderia só para te ver feliz, para não te ver você desse jeito e as pessoas te atacando dessa forma, né? E eles viraram amigos, o Barbosa foi para Montevidéu, se conhecer, já se conhecia, se tornaram amigos de verdade. Então, para ver como que o jogo muda, que as coisas mudam, a rivalidade só dentro de campo, fora de campo não tem rivalidade. Cara, que coisa linda! Didi é uma figura fantástica também, né? Coisa linda. E que bom que eles fizeram essa amizade, que é uma história linda isso. Não tem, né? O cara que fez o gol, o goleiro, mas os dois se tornaram amigos, isso é fantástico. Porque o Uruguai, né, depois que ganhou do Brasil em 1950, parece que teve uma maldição lá também, que eles só perderam, né? Eles não ganharam mais nada. O Uruguai, que ganhava tudo, começaram a não ganhar nada. Mas você vê como que é as coisas? O Barbosa prometeram mundos e fundo para o Barbosa e todos os jogadores, né? Mas eles não ganharam nem mundo, nem fundo. O Didia também não ganhou nada, ele morreu pobre, tadinho, ele morreu muito pobre, sem dinheiro, sem grana. Quer dizer, os dois lados perderam. Quanto a ter isso ou ter aquilo, fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Os dois perderam, ninguém ficou rico. A Clotilde, a esposa do Barbosa,
ela teve um câncer de pele, esqueci o nome, como que se diz, ela gastou muito dinheiro, eu fazia entrega, eu trabalhei com transportadora, eu fazia entrega de remédios, tem remédio que custa 30, 40, 60 mil, 70 mil, o Barbosa, ele tinha a casa dele no Rio, e o Barbosa vendeu a casa, veio embora para a cidade, e ele fez o quê? O dinheiro que a economia dele, ele gastou tudo em remédio com a Clotilde, tudo, ele ficou sem nada, e ela morreu, e ele ficou sem nada, ele ficou sem eira nem beira. Ele pegou um perrengue danado, cara, você não tem noção. Isso é terrível. Uma outra coisa, Tereza, você falou que o Barbosa, quando ele estava entrando no Maracanã, eu não quero falar do Maracanã, tá? Assim, dos anos 50. Mas ele olhou a bandeira, e essa bandeira aí do amor, eu achei linda essa bandeira do Brasil aí. Mas ele viu a bandeira... Aqui é tudo cheio de boa energia, ó. Aqui é tudo... Cadê? Ah, não. Aqui, ó. A minha casa é meio maluca, ó. É uma casa meio doida, assim, sabe? Pois é, lindo. Você contou que o Barbosa, ele viu a bandeira de ponta cabeça e falou, é ruim. Então eu queria te perguntar, nessa convivência que você teve com o Barbosa, Barbosa era supersticioso? E como é que era a religiosidade do Barbosa? Questão de fé e superstição. Então, o Barbosa, quando ele subiu a escada do Maracanã, que ele olhou, ele falou, meu Deus, né? A bandeira hasteada de ponta cabeça. Ele falou, isso não é um bom sinal. Não que ele que ele era supersticioso, mas é que tudo estava acontecendo para o negativo. Tudo estava indo para o lado negativo, né? E ele ficou cabreiro com aquilo. Mas no percorrer do jogo, ele tentou fazer o quê? Esquecer aquela imagem, né? E o Barbosa, ele era católico, ele acreditava muito em Deus, Nossa Senhora Aparecida. Como eu falei para ele, há 25 anos atrás, antes ele morrer, eu falei, Neguinho, eu vou tirar esse estigma de 50, vamos falar Vasco da Gama. Ele falou, Neguinho, você não consegue de jeito nenhum. Eu falei, vou conseguir. Daí eu peguei e falei, se eu conseguir as coisas, eu vou fazer o quê? Eu quero que seja lançada uma camisa em sua homenagem. Essa camisa foi lançada, nem eu tive a ideia, que é a camisa réplica dele. Essa aqui, da primeira camisa que ele vestiu no Vasco, né? E daí lançaram essa camisa, me pediram autorização, tal, eu assinei a autorização para ser lançado, porque ele é oficial, Vasco da Gama, e lançamos essa camisa. E eu falei, eu vou levar na Aparecida do Norte. Eu levei a primeira camisa, eu levei para Aparecida do Norte, por causa do Barbosa, que ele era muito apegado à Nossa Senhora Aparecida. E antes dele ir embora, eu falei para ele, Neguinho, se você conseguir começar a voltar à mídia mais 150 e começar a falar Vasco da Gama, aí já começava a história do começo de eu lutando, porque jornalista, eu tinha um quiosque na praia. E ali do lado do meu quiosque tinha um orelhão, eu colocava a mesa ali, e eu entrava em contato com o jornalista, o Barbosa voltar na mídia. Um dos programas foi o do Jô. Tem até acho que tem, o programa do Jô, onde ele fala todos os títulos deles, né? É muito legal a entrevista, essa entrevista com o Jô. Então, ali daí começou a aparecer jornalista. Quero falar com o Barbosa 50. E do lado tinha um orelhão no meu quiosque na praia. Eu falei, ali era o nosso escritório. Eu atendia, olha, eu sou do jornal, quero falar de 50. Falei, não, meu amor, eu não falo de 50. Posso até falar o que aconteceu, mas eu quero falar do Vasco da Gama. Eu não, o Barbosa, que o Barbosa estava aqui ainda. Eu falei, vão falar? Ele falou, mais 50. Eu falei, não, ele vai falar alguma coisa que é inevitável, mas você, Vasco da Gama. Então, quando começou a acontecer isso, nós vamos para o Rio, eu falei, nós vamos subir o Cristo, não tinha elevador no Cristo ainda não. Nós vamos subir o Cristo porque tudo começa a se iniciar e acontecer. E nós subimos, daí ele pegou, segurando o braço dele, ele subiu um degrau, depois subia 2, subia 3, a gente subiu lá no Cristo para pagar essa promessa que eu fiz, né? De mudar a vida dele, tirar esse estigma de 50. Ele era muito religioso, ele era muito... Sim, ele acreditava muito no Senhor, em Deus, né, como eu também, e Nossa Senhora da Aparecida. Que bom. E como é que Aqui é na escadaria, não sei se dá para ver direito, olha lá, ó, o dia que nós subimos, dá para ver?
Dá para ver aí? Consigo ver, consigo ver. Foi o dia que nós subimos o Cristo para pagar essa promessa que tudo se estava começando a iniciar, né? E como é que é essa história, então, como é que é essa relação de você, Tereza, com o Vasco? Na hora que o Vasco vai disputar um campeonato, um jogo importante, e também, vocês assistiam muitos jogos juntos, você e o Barbosa, torcendo pro Vasco, e tinha superstição... Então, ele adorava ir no estádio, mas a violência já estava muito alta e ele não gostou, ele não ia por causa da violência. O Vasco fez um jogo aqui em Santos e nós fomos, né? Daí assistimos o jogo, o Vasco perdeu aqui na Vila Belmiro, Santos, e ele ficou muito pé da vida, mas ele amava futebol, mas ele ficava muito pé da vida, jogador fominha, que não passava bola, jogador que não para aqui, hoje está aqui no Santos, uma hora está lá no não sei aonde, fala, falta amor à camisa, e ele ficava indignado, só joga num time, beija a camisa, e fala, não, a pessoa tem que estar num time só, então, e a falta de profissionalismo, né, não se joga mais, ele fala, não se joga mais futebol como antigamente, e não se joga mesmo, né, mas ele assistia todos os jogos, vibrava, a gente vibrava muito. Tem até uma foto que o Vasco foi campeão em 97, acho que 97 ou 98. Foi muito bom, foi muito gostoso nós aqui. E, então, a minha relação com o Vasco é assim, eu me tornei vascaína doente. Não, falei doente não, porque doente é quem não é vascaíno, como Carlos Drummond de Andrade falava. E hoje eu sou louca pelo Vasco. E esse amor que me trouxe ao Vasco foi pela história. Eu falei, se todo mundo soubesse da história do Vasco, não ia ter graça, porque todo mundo se tornaria vascaíno. Porque é o time de negros, operários, que abriu a porta para todo mundo. É o time do povo. É o time do verdadeiro povo, né? E que nem o Barbosa recebeu homenagem do campo, me chamaram, o Vasco me chamou, eles pagam tudo, eu fui para lá. Foi lindo, assim, foi lindo, emocionante, assim, foi de muita emoção. O Bom Sucesso fez 100 anos, acho que uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, me convidou para ir lá, me deram um diploma de cidadão do Rio de Janeiro, pro Barbosa. Eu fui para lá, assim, todos os jogadores que passaram pelo Bom Sucesso, eles batiam palma, assim, uma palminha tá bom. Quando eu subi lá na frente com o Zequinha, que era o presidente do Bom Sucesso, eu fui subindo, cara, todo mundo ficou em pé, assim, não parava de bater palma, eu comecei a chorar e enfiei a cabeça no pescoço do Zequinha, eu não sabia, eu fiquei tão emocionada, eu não esperava tudo aquilo, nossa, então eu falei assim, eu passo muita emoção hoje, eu passo por tantas situações, por palavras de carinho, sou mulher e isso faz anos, pela internet, a maioria são homens, nunca nenhum me faltaram com respeito, me trata com carinho, e eu falo, todo esse carinho não é para mim, todo esse carinho é do Barbosa, né? É tudo dele. Eu falo, neguinho, é tudo teu, e é tudo do Barbosa. Porque eu falo assim, eu só sou uma mera representante do Barbosa, simplesmente Tereza Borba. Eu não joguei futebol, eu não pratiquei esporte, né? Então, o Barbosa, ele é o dono de tudo isso, E eu me tornei uma vascaína doente, porque a torcida me abraçou, a história me abraçou. E hoje eu visto a camisa, hoje eu respiro Vasco 24 horas por dia, sopro que nem uma louca. Eu falei, tem que tomar um Rivotril, né, que o pessoal fala, tem que tomar calmante, a pressão sobe, porque é loucura, ser vascaína não é mole. Mas eu falo do lado do Vasco, assim, eu falo, o Vasco é que nem filho, a gente está do lado do Vasco, perdendo, ganhando, onde ele estiver, a gente está ali do lado, né? E o Vasco hoje não está muito bem, mas da mesma forma estamos do lado do Vasco. Eu hoje sou apaixonada, eu declaro meu amor ao Vasco da Gama. Que história linda que o Vasco tem. E o Barbosa, então, a paixão dele pelo Vasco é porque é o time que aceitou ele, é o time da Cruz de Malta, é do negro, do operário, né? Então, eu hoje sou loucamente, eu respiro Vasco da Gama 24 horas por dia. É muito bom ser vascaína. Que história linda que o nosso Vasco tem, Tereza, cara.
Tereza, mas você não é carioca, né? Ou você é? Você mora em Santos. Não, Como não é que sou é isso? carioca. Eu passei a adolescência, eu morei entre São Paulo e Rio. Eu ficava um tempo, eu nasci em São Paulo, capital, mas um tempo eu ia para o Rio, um tempo eu voltava para São Paulo, um tempo eu ia para o Rio. Eu morei durante muito, passei minha adolescência no Rio, né? Eu amo o Rio de Janeiro, eu amo o Rio, nossa, tenho paixão pelo Rio. E então eu fiquei, agora eu vivo isso, que nem até hoje, é incrível, né? É coisa do destino. Talvez eu vá a semana que vem para o Rio, então eu fico nessa, né? Santos, Rio, Santos, Rio, Santos, Rio. Desse jeito, família mora no Rio, tem família no Rio, tem família em Barra Mansa. Um abraço, pessoal de Barra Mansa, pessoal em Paraty. Então eu vivo muito mais do lado do Rio do que propriamente aqui. Ah, que ótimo. Tereza, uma outra coisa. Meio que para acabar. Eu vi uma reportagem no Globo que tem uma foto do Barbosa que te preparou um cozido. Uma foto. Ele cozinhava? Como é que era? Ele gostava de comer? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não, ela não está aqui, não. Ela está nas minhas coisas. Tem essa foto. Essa foto, o Barbosa passou por poucas e boas, né? Assim, de necessidade de estar numa situação muito difícil. E daí a gente conseguiu arrumar, daí é outra história. A gente conseguiu arrumar um apartamento para ele, porque ele gastou tudo que tinha com a doença da Clotilde, ele ficou sozinho, porque eu sou filha de coração. Eu falo para todo mundo, eu sou a filha de coração do Barbosa, ele é meu grande pai. E ele falou, você é a minha filha que eu não tive, ele é o pai que eu não tive, né? A nossa história é uma linda história de amor. E daí a gente conseguiu o apartamento para ele, né? Montar tudo direitinho. E a primeira comida que ele fez foi a comida portuguesa, que eu falei que eu nunca tinha comido. Foi o tal do cozido. Que coisa deliciosa! Eu dá vontade de chorar, mas não é de tristeza, não, que o Barbosa não gostava de ver a gente chorar. Eu choro de saudade, choro de emoção, né? Cara, eu nunca mais comi um cozido, você acredita? Foi o primeiro e o único. Com uma pimenta, a gente chama pimenta, né? Com uma pimentinha, daí ele fez ele foi o primeiro almoço que ele fez para mim e pro meu marido, que o Mauro, que é um vascaíno, né? Eu falei, o Vasco me rodeia desde pequena, assim, altas histórias, marido vascaíno, Barbosa, né? E foi o primeiro almoço que ele fez pra gente. Primeiro almoço, que, como dizer, né? Hoje eu tô na minha casa, posso fazer uma comida. Esse dia foi incrível. Poxa, que bonito, Tereza. Uma última pergunta, se você lembra de algum causo seu com Barbosa, assim, alguma coisa engraçada, uma coisa memorável que você nunca esquece, que você sempre abre um sorriso quando lembra do Barbosa? Ai, tem tanta coisa. O Barbosa, ele era um ser humano incrível, como eu falei, né? Um ser humano, assim, sem igual. E eu faço aniversário dia 25 de maio. E dia 25 de maio eu não fico sem comemorar o meu aniversário, mas nem que for para comprar um bolo de padaria e jogar alguma coisa em cima, mas tem que ter um bolo. Para mim, para o meu filho, tem que ter um bolo. Até devido à história da minha infância, que é outra história. E eu tinha um quiosque na praia, trabalhei o dia inteiro. Ninguém falou nada, ninguém deu parabéns, ninguém disse nada. Eu falei, vou lá, vou falar com o Neguinho. Cheguei lá, deitei no ombro dele, Neguinho, eu chamava de Neguinho. Falei, Neguinho, caramba, ninguém falou do meu aniversário, ninguém falou nada, ninguém disse nada. Puxa vida, e chorei que nem uma criança. Ele falou, calma, ele era muito calmo, né? Ele falou, calma, vai acontecer alguma coisa, imagina, não fica desse jeito. E eu lá chorando que nem uma tonta. E eu falei, Neguinho, ninguém lembrou, como que pode ninguém lembrar do meu aniversário? Ele falou, tem calma, vai para casa, refresca a cabeça, não fica desse jeito, tá? Eu falei, tá bom. Eu vim para casa muito triste, muito, muito, muito triste. Daqui a pouco chega meu marido com um bolo, com o Neguinho, trouxe o Neguinho, fizeram uma festa surpresa, coisa da cabeça dele. Eu fiquei assim,
Nossa, eu não acredito. Daí depois eu comecei a chorar que nem criança de felicidade, né? Ele era muito alegre. Hoje, assim, eu já nasci muito alegre. E hoje eu acho que eu sou muito mais ainda, e mesmo passando por tantas adversidades, por tantas coisas que a gente passa, o dia a dia, tudo, né? Eu também estou sempre sorrindo, sempre, sempre, sempre sorrindo. Então, às vezes a gente, que nem tem gente que quebra uma unha, ai, quebrei a unha, não sei o quê. Hoje, para mim, com o Barbosa, eu me tornei muito mais forte que eu já era. Muito, muito mais forte, né? Não é qualquer coisa que me abala, não é qualquer coisa que me atinge, não é qualquer coisa que me faz ficar triste. Eu posso ficar 5 minutos, mas daqui a pouco eu já estou fazendo todo mundo rir. Todo mundo. Quando tem festa, a pessoa você tem que ir na festa, para não dar. Ah, se você for, eu não vou, porque eu sou a palhaça da turma. E isso eu aprendi com o Barbosa. E tem história, assim, que nem o meu quiosque na praia era um quiosque de praia, com as mesinhas, tudo, e ele ficava a tarde toda lá comigo. E sentava lá na mesa, daí ele pedia Billy Nights. Ele falou assim, dá para me dar um dedinho de Billy Nights, que era uma cachaçinha com o Sinar. Daí ele pedia, me dá 2 dedos, mas 2 dedos é isso, né? Mas como ele tinha uns dedos quebrados, então o dedo dele era todo torto, ele falava, dá 2 dedinhos, era bem assim. Um copo cheio, isso todo mundo morria de dar risada, assim. O Billy Nights dele, 2 dedinhos, era coisa de louco, né? Tem muita história. Então, assim, ele era muito... E outra coisa, toda vez que ele falava qualquer coisa, que ele sabia qualquer notícia, ele falava assim, ele levantava assim a mão para o céu, falava, e sempre olhava para o céu. Tudo que era para acontecer, assim, e que você fala, oi, neguinho, aconteceu isso, que legal, né? Ele sempre levantou a mão para o céu em agradecimento, assim, ao Senhor, né? Isso era muito legal. São várias histórias, várias. A minha filha, na época, minha filha estava com acho, 14 anos, e minha filha, chegou uma época que ele estava mancando muito, ele com as perninhas meio fraquinha. O que ele fazia? A minha filha pegava ele para dar volta na praia, e minha filha é linda, linda, não fala que minha filha não. É linda, ela é morena, jama, o cabelo parece uma índia, né? E aonde ela passa, até hoje, todo mundo para olhar. E quando ele passava com a Débora, ele falava, não, olhe para minha neta, não olhe. E ele ficava todo cheio de passear com ela, de andar com ela do lado, né? Assim, são muitas e muitas histórias. Nessa mesa aqui, ó, a gente sentado nessa mesa, aqui tem muita história. Aquela que a gente pode contar, né? As histórias que a gente pode contar para os outros e aquela que fica só entre a gente, até do lado profissional. Então, são muitas histórias. Barbosa é muita história, né, Neguinho? Barbosa é história demais, né, Nego? E esse aqui é o Barbosinha. É o nosso mascote, né? Um ventrílogo. Já mandei alguns para o Rio, tem alguns torcedores que pediram, Tereza, manda para mim. Então, uma pessoa faz esse Barbosinha. Então, eu ando com ele no carro. Aonde eu vou, põe ele, onde eu sair, coloco ele na janela, o pessoal tira foto, quando o pessoal está estressado do trânsito, e fica olhando ele, todo mundo dá risada, nas festas, ele é um festeiro, né, Barbosa? Todas as festas, Barbosa está lá, todas as festas, Barbosa tá junto, é muito legal, né, Nego? Né, Neguinho? É verdade? Oi, eu sou Barbosa! Neguinho? Esse hoje é meu grande amor, né? Maravilha, Tereza. Pô, ótimo. Maravilha, Tereza. Adorei. Gostou do Barbosinha? Adorei o Barbosinha. Adorei. Tô apaixonado por ele. Ele é lindo. E pior que parece muito. Parece muito. Olha, eu já estou satisfeito. Se você quiser falar mais alguma coisa que você acha, mas assim, para mim já tá ótimo. Já deu, falou o outro. Não, eu também já acho deu. Que tá ótimo. Eu que sou acelerado, eu tenho que aprender a falar igual o Barbosa, pausadamente, com calma. Eu não, já... mas é seu estilo. É seu estilo é ótimo. É seu estilo, funciona. Eu queria agradecer muito a generosidade de você estar aqui conversando comigo e a gente poder, né, colocar no Cinefute. O Antônio gosta muito de você, eu adorei.
Queria te agradecer e agradecer sua família aí. Agradecer o Guilherme por ter participado, os cachorrinhos. Você viu que agora parou todo mundo? Pois é. Mas não, parou todo mundo. Ó, cada um com a sua caminha, né? Cada um foi para a caminha. Tá todo mundo quietinho aqui. Guilherme parou. Cadê? Cadê o Guilherme? Guilherme também parou. Foi dar uma volta pro jardim. Parou todo mundo. Ai, mas foi perfeito. Quando eu amo, eu que agradeço você de poder falar do Barbosa e não falar de uma coisa pesada, como eles, né, imprensa marrom, daquela coisa, aquela cruz que fizeram ele carregar. Então, tirar esse estigma. Eu continuo aí, eu tô ficando velhinha, eu falo, daqui a pouco eu vou embora, então eu preciso deixar essas histórias contadas, gravadas, para que todas as gerações saibam quem foi Barbosa, né? Para as gerações saber quem foi Barbosa. E foi um ser humano lindo. Como ele era lindo, nossa, muito, muito, muito lindo. Canta, Gui. Canta, Guilherme, vai. Canta, Gui, você tá vendo ele? Tô vendo. Eu bato asa assim, né? Bato aqui na perna, daí ele asa. Ah, minha plantinha, a minha flor não, Guilherme. Você tá ficando revoltado, filho? O que tá acontecendo contigo, preto? Vai descer? Desce. Ou você vai cantar? Hein, Gui? Hein, Gui? Ele é minha paixão. E ele tem a mãe dele que é muito velhinha, que ela tá com as perninhas, como que fala? Aleijadinha, né? Ela é bem velhinha, mas assim, de cabeça ela é ótima. Ó, o Guilherme cantou. Cantou. O Festival Cinefute reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. O Festival Cinefute reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval.